Ei, pessoal, esse aqui é um vídeo que eu queria gravar para vocês. É basicamente uma aula, ah, de 10 minutos. E é a primeira vez que eu estou gravando em português para postar online. É algo que eu nunca fiz, mas eu gostaria de criar essa rotina. Ah, eu não sou nativo, como você bem consegue ouvir meu sotaque. Ah, E por esse motivo, eu fiquei com esse receio de postar por muito tempo. Aí eu tô querendo postar, que antigamente eu postava em inglês, né? Mas eu acho que vai trazer mais valor para você se eu ah, explico tudo em português. Ainda mais quando for uma matéria mais iniciante. Só que no processo de explicar as coisas, assim como eu explico com meus alunos, eu vou falar errado, né? Talvez você vai ficar com dúvida de algumas explicações, talvez eu não consiga explicar tão bem os métodos ou as técnicas. Então, vocês podem ficar tranquilo e você pode postar para perguntar ou mandar no privado alguma coisa assim, né? Se você tiver alguma dúvida. Mas vamos lá. Essa aqui é a primeira unidade de um curso que eu criei. Uh, e o título é Trips and Travel. Então, pass eu não vou passar em todas as páginas. Na verdade, eu só vou focar nesse vídeo de hoje, nesse aqui, no vocabulário. Então, essa é a primeira unidade de Trips and Travel. E o vocabulário tá aí. Eu vou ler para vocês. Airport, check-in, security, luggage, baggage ou bag. Bag é uma forma mais comum do dia a dia que as pessoas usam para falar de malas. Bag, carry-on, flight, gate, passport, visa, ticket, seat, destination, vacation. Então, dessas palavras aí, uh, provavelmente vocês já conhecem algumas. Por exemplo, check-in é algo bem usado, bem comum falar em português no dia a dia. Ainda mais quando está falando de viagens, né? Check-in. Também, por exemplo, visa. Visa é uma palavra bem comum também de ouvir. Visa, check-in. Muitos dos meus alunos já conhecem airport, né? Começam com esse conhecimento já. Passport é bem parecido com português. Então, o método é o seguinte: nas suas anotações, eu quero que você cria 3 colunas. Uma coluna vai ser as palavras que você já conhece. Então, faz uma lista de palavras que você já conhece. A segunda coluna vai ser palavras que você está aprendendo, né? Essas palavras desconhecidas. Se tiver algumas desconhecidas aqui, você pode anotar aí. Por exemplo, Visa é uma palavra conhecida, só que muitas pessoas acham que é o cartão de crédito. E o Visa aqui significa visto. Então você pode colocar isso na sua coluna de palavras conhecidas e também na sua coluna de palavras desconhecidas, né? Porque tem um outro uso. No contexto de viagens, Visa significa visto. Aí na terceira coluna, você vai colocar qualquer palavra que você acha difícil de lembrar, né? Por exemplo, se você está revisando as suas anotações a cada semana, você vai revisar a primeira coluna e a segunda. Mas se tiver uma palavra que você sempre esquece de usar ou de esquece o significado, então você pode colocar essa palavra na terceira coluna. Essas vai ser as palavras mais difíceis para você. Então, por exemplo, aqui tem airport, que é aeroporto. Check-in, que é a mesma coisa. Security
que é segurança. Luggage e baggage, as duas palavras significam malas. Luggage é uma palavra mais comum na fala, e baggage talvez você vai ver mais nas placas do aeroporto, né? Então, quando você vê uma placa no airport, você vai ver escrito nessa placa baggage. Depois tem o carry-on. Carry-on significa mala de mão. Porque carry é para segurar. Então, você segura e se leva dentro do avião. Então, carry-on é mala de mão. Você está levando contigo no voo. Isso talvez pode ser uma palavra que você coloca na sua segunda ou terceira coluna. Aí a próxima é flight. Flight significa voo. Depois tem o gate. Gate é o portão. Gate, portão. Passport, passaporte. Visa, como eu falei, visto. Ticket é de bilhete, né? Ou passagem. Seat é de cadeira ou assento. Destination é destino. E vacation é férias. Então, anota essas palavras aí, que na próxima página eu raciocino com meus alunos para conectar ou fazer conexões com as imagens. Então, por exemplo, esse aqui não é passaporte, porque o passaporte está aqui. Então, esse aqui é o visto, que é grampeado dentro do passport. Então, tem Visa e Passport. The Visa vai dentro do Passport. Esse aqui é Gate, né? Tem os números aí das saídas. Então, isso é o Gate. Então, normalmente você vai ver, quando você compra seu ticket, você vai ver escrito no ticket o Gate, né? Desculpa, não quando você compra, mas quando você imprime no aeroporto, vai estar escrito o portão, né? O horário e o portão. Então, é o gate. E depois você vai ter que passar por security. Mas tudo isso é depois do check-in. E ela está levando uma carry-on. E também despachando uma baggage, ou luggage, ou bag. Então, essas são as palavras dessa unidade, dessa primeira unidade, e eu espero que você use esse método de fazer 3 colunas, né, nas suas anotações pessoais, e você até pode fazer um desenho dessas imagens para te lembrar o significado delas. Aí na próxima aula, a gente vai falar sobre os verbos. E o primeiro verbo que a gente vai falar é to have. Então, fique calmo que não vai ser o verbo to be, mas o verbo to have. Então, até a próxima aula. Foi um prazer e continue aprendendo, que aprender uma língua é uma jornada. Então, é algo que a gente nunca para de aprender, nunca para de usar ou estudar para poder relembrar ou expandir nosso vocabulário. Então, agradeço a todos e até logo.